E também eu quero te convidar para hoje nós estarmos estudando a palavra de Deus juntos. E nós vamos estar falando justamente a respeito de Jesus como a nossa verdadeira e única resposta. A campanha da resposta que nós estamos fazendo é uma campanha que visa pessoas que estão voltando para casa, voltando para a igreja, tendo a intenção de querer alguém para caminhar junto, não caminhar sozinho. Mas eu queria, nesse momento, abranger essa mensagem, porque de tempo em tempo, até um crente mais velho, até os nossos pastores, nós precisamos nos recordar que Jesus é a verdadeira resposta para a minha e para a nossa vida. E hoje eu vim aqui para falar sobre os casos de respostas mais difíceis da nossa vida. Como responder ao sofrimento, como responder à dor, como responder à morte, como responder ao luto, como responder à ansiedade. A vida, ela vive nos propondo questões difíceis. E por muitas vezes a gente encara as dificuldades da nossa vida sem conseguir encaixar Jesus como a verdadeira, única e suficiente resposta que nós precisamos. E essa mensagem que eu vou pregar hoje para você é muito especial. Porque talvez você está se estrangulando. Você está passando por um tempo onde você está sentindo o seu coração machucado, ardido pela mágoa, pela dor, ressentimento, luto, ansiedade, depressão. Quantas coisas permeiam o nosso coração e a gente fica tentando enxertar coisas dentro do nosso coração para tentar trazer algum tipo de alívio para a nossa alma. E de repente nós encontramos causas perdidas, situações em que a nossa esperança já foi embora, situações em que parece que nem vale mais a pena lutar, porque as nossas forças já se esgotaram. Você tem alguma situação assim na sua vida? Talvez seja a sua família, sua situação emocional, uma doença, uma perda que você teve na sua família, na sua casa. Quem sabe seja uma marca do seu passado, a culpa do pecado, as partes menos nobres do seu coração que gritam mais alto. Hoje eu quero te convidar a visitar esses lugares e entender que Jesus é a resposta, mesmo quando a nossa esperança se esvai. O título dessa mensagem justamente é: Jesus é a resposta, chamando Jesus para onde não há mais esperança. Chamando Jesus para onde não há mais esperança. Eu quero hoje falar com você a respeito da história de Lázaro. Com certeza você já ouviu falar dessa história, um dos milagres mais maravilhosos de Jesus. Quando Jesus tira um homem literalmente de dentro do túmulo. Mas só que nós vamos ver nesse texto que houve um grande processo para que o milagre acontecesse. Esse não foi um processo fácil, foi um processo doloroso, foi um processo penoso, aonde sentimentos como ansiedade, angústia, dor, sofrimento, medo, tomaram conta do coração de muita gente. E a fé das pessoas envolvidas nessa história foi levada ao extremo. Eu queria que você abrisse em casa a palavra de Deus, no Evangelho de João, no capítulo 11. Eu não vou estar lendo o texto inteiro, mas eu quero explicar para você um pouquinho sobre a história de Lázaro. Jesus era muito amigo dessa pessoa, Lázaro, que era irmão de Maria e Marta, que tinham testemunhos particulares muito bonitos com Jesus. Só que então, num determinado dia, Lázaro fica muito doente. Jesus estava num lugar distante. Maria e Marta mandam mensageiros. Eles chegam até Jesus. Jesus fala: essa situação não é para terminar em morte, não vai terminar em morte, mas é para glorificar o Filho do Homem. Mas então Jesus ainda demora mais 2 dias aonde ele está. E quando ele chega até a casa de Lázaro, o sepulcro já estava fechado. Lázaro já estava morto.
a mensagem de hoje tem a ver justamente com esse sepulcro fechado. Existem coisas na nossa história, na nossa vida, sentimentos, dores, que são iguais a um sepulcro fechado. Quando nós nos deparamos com algo aonde nós não conseguimos reagir, nós não conseguimos ver esperança, nós não conseguimos ver mudança. Quando Jesus chega a esse local, o que ele encontra é Lázaro já sepultado. E então ali existe uma grande angústia das irmãs de Lázaro. Se o Senhor tivesse chego antes, se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. Então eu quero ler um único trecho desse texto com você, que vai ser o texto que vai basear a nossa mensagem, também junto com toda a história desse milagre que Jesus faz na vida desse homem chamado Lázaro. A palavra de Deus vai dizer, no versículo 25, então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Os textos mais profundos do Novo Testamento são os textos em que Jesus afirma: eu sou. A palavra de Deus vai dizer que Jesus é o Verbo. A palavra de Deus vai dizer que Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. A palavra de Deus vai dizer que Jesus é o bom pastor. Jesus vai falar acerca dele mesmo, que ele é o bom pastor que cuida das ovelhas. Ele fala: eu sou a porta do aprisco das ovelhas. Aqui ele fala que ele é a ressurreição e a vida. Ele também fala que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele vai dizer que ele é o alfa e o ômega. Jesus é o nosso Senhor. Ele é a verdadeira resposta para todas essas circunstâncias que a gente falou e abordou até agora. Jesus é a única resposta. E no momento em que Jesus fala isso para as irmãs de Lázaro, e Lázaro ainda morto naquele sepulcro, o que Jesus estava querendo dizer para elas era: eu sei e conheço a dor que vocês estão passando, eu sei e entendo as circunstâncias que estão permeando vocês. Vocês não podem fazer nada, não existe nada que tire Lázaro do túmulo, mas eu vim dizer para vocês, para essa situação, eu sou a resposta. O que eu acho lindo é que na palavra de Deus, quando Moisés pergunta o nome de Deus, Deus responde: eu sou o que sou. Como se ele dissesse para Moisés: eu sou exatamente aquilo que você necessita na sua vida e na sua história. E o que Jesus estava dizendo aqui, na história de Lázaro, nesse momento em que a família dele se achava perturbada, 4 dias em que ele já estava morto e Jesus não tinha aparecido, é justamente isso. Jesus falando: eu sou a resposta para essa situação que parece não ter mais esperança. Elizabeth Elliot vai falar que sofrimento é ter o que você não deseja, ou desejar o que você não tem. Muitos de nós passamos exatamente por isso. Existem situações na sua vida assim, aonde você sente um buraco no seu coração, aonde você sente que você fica sem resposta, aonde você sente que você pisa em falso, aonde você sente que você passa por dificuldades, sua vida naquele local, seja sua família, sua casa, seu casamento, momentos, lembranças, machucados. Esses lugares são lugares dolorosos da alma. Mas hoje nós vamos fazer como as irmãs de Lázaro fizeram. Nós vamos chamar Jesus para estar no local do nosso sofrimento. E bem aí, aonde você está sentindo dor no seu coração, bem aí aonde você já perdeu a esperança, bem aí aonde a depressão, a ansiedade tomou conta, é onde Jesus vai chegar e dizer: eu sou a esperança para você. Eu sou a luz do mundo, eu sou a água da vida, eu sou o pão da vida. Hoje Jesus está dizendo que Ele é exatamente o que você necessita, mesmo em um momento tão caótico e louco assim. E o que a palavra de Deus vai nos ensinar nesse texto,
que quando nós levamos Jesus e colocamos Ele exatamente nesse lugar da nossa dor, como se fosse um remédio aplicado na ferida, Jesus se mostra a resposta, porque Ele tem promessas inabaláveis, e com Ele o vale das sombras ganha luz. Quando Jesus ele recebe a notícia sobre a morte de Lázaro, isso que acontece parece contradizer o que ele disse no começo do texto. Jesus afirma assim no começo do texto: essa situação não vai terminar em morte. Mas o que acontece? Lázaro morre. Foi justamente o que aconteceu. Parece que Jesus estava mentindo, que de alguma maneira ele perdeu a sua palavra. Mas só que quando eu fui estudar esse texto e comecei a entender ele, eu vi que a beleza estava no fato de que Jesus não disse que Lázaro não iria morrer, mas ele disse que essa situação não terminaria em morte. Jesus com isso estava colocando para aqueles mensageiros e para os discípulos que estavam o ouvindo uma palavra sólida e inabalável, uma palavra de que essa situação não terminaria em morte. Porém, nem mesmo os discípulos num primeiro momento entendem, porque Lázaro morre. Mas Jesus vira para eles e fala assim: o dia tem 24 horas, 12 delas tem a luz do dia. E Jesus naquele momento se compara com a luz do dia. E ele fala que enquanto nós andamos no dia, nós conseguimos ver o caminho. Mas quando está de noite, nós não conseguimos enxergar. E então ele faz uma comparação disso com o que estava acontecendo com Lázaro. O que Jesus estava querendo dizer é o seguinte: as pessoas que estavam passando por essa situação, sejam os discípulos, sejam as irmãs de Lázaro que estavam sofrendo, sejam as pessoas que estavam completamente sem esperança, estavam passando por um momento de escuridão. Mas Jesus tinha liberado uma promessa. E o que Jesus estava dizendo é: quando você crê e caminha conforme a minha promessa, a minha palavra, eu me responsabilizo por iluminar o caminho. E a grande questão é que o que Jesus quis dizer com a promessa dele é que sim, Lázaro morreria, mas ele não ficaria morto, porque ele seria ressuscitado para a glória e honra do Filho de Deus. Nesse tempo tão difícil de pandemia, nesse tempo em que a esperança se esvai, nesse tempo em que você não encontra resposta em lugar nenhum, nós precisamos encontrar as respostas na palavra de Deus. Eu me lembro que logo quando eu me converti, eu comecei a passar por processos muito difíceis na minha vida. Processos extremamente difíceis, aonde sonhos meus tinham ido por água abaixo. Eu, muito jovem, passei e vi um divórcio doloroso dentro da minha casa. Tive que passar por cirurgias no meu pé, problemas de saúde sérios que me abalaram de uma maneira muito grave. Logo cedo comecei a desenvolver problemas emocionais. Porém, a minha vida sempre foi baseada nas promessas de Deus. Quando eu tinha 13 anos, eu tive um encontro com a palavra de Deus, no meu quarto, sentado, lendo a Bíblia. Foi ali que Jesus começou a caminhar comigo, e eu comecei a ler a palavra e entender que as promessas desse livro são para mim. E eu nunca me esqueço de um dia que eu estava completamente desanimado, desamparado. Eu não conseguia ir bem no colégio, eu não conseguia ir bem nos esportes, que era o meu sonho, e eu via, por conta dos meus problemas de saúde, que estava tudo indo por água abaixo. Minha família estava quebrada, eu me via como uma pessoa insignificante. E então de repente tinha uma mulher que estava visitando a nossa casa, e tudo isso passando pela minha cabeça. E de repente essa mulher, ela começa a andar de um lado para o outro, e eu comecei a perceber que ela queria falar alguma coisa comigo, mas eu não estava entendendo porque que a mulher ficava ali, parece que me circulando ali, eu não estava entendendo o que estava acontecendo, até uma hora que eu perguntei: olha, a senhora
tem alguma coisa para falar para mim? Eu não te conheço, você está aqui na minha casa visitando, a senhora tem alguma coisa para falar? Ela olhou nos meus olhos e falou: eu tenho, filho. Você acredita em palavra de Deus? E eu, naquele momento de desesperança, quase disse que não estava acreditando mais. Olhei para ela como aquele homem que falou para Jesus: Jesus, eu tenho fé, mas me ajuda na minha falta de fé. Eu falei para ela: eu creio. Naquele momento Deus revestiu aquela mulher de uma autoridade sobrenatural. Ela olhou nos meus olhos e falou: filho, hoje você é como um pequeno pastor que não tem relevância em lugar algum. Porém o Senhor vai te fazer ser como Davi, mesmo pequenino, mesmo sem ter nada hoje. Ele vai te levar para lugares grandes, aonde você vai fazer a diferença, aonde o Senhor vai te usar. E hoje Ele está te dando essa promessa, para ser uma base para a sua vida, para você caminhar com passos firmes e fortes, porque Ele vai ser a sua esperança. Por isso se lembre, quando chegarem os gigantes da sua vida, você vai ser como Davi. E eu me lembro que eu ouvi aquela palavra, eu entrei no meu quarto chorando, apenas um adolescente, e eu me vi com uma promessa que iluminou o meu caminho. Realmente eu não era nada, eu não tinha nada para oferecer no mundo, eu não ia bem no colégio, eu não ia bem em lugar nenhum, eu não me destacava em lugar nenhum, mas o Senhor sim tinha uma história para a minha vida. E até hoje, nos momentos caóticos da minha história, tudo que eu tenho são as promessas do Senhor para me amparar. E eu tenho o livro que Deus escreveu, inspirando homens ungidos dele, para todos os dias me assegurar que Ele é comigo, que eu posso entregar o meu caminho ao Senhor, e Ele vai cuidar de mim. Elizabeth Elliot falou certa vez sobre crer nas promessas de Deus. Ou eu estou seguro nos braços eternos, ou eu estou à mercê do acaso. Ou eu confio nele, ou eu tenho de negá-lo. Eu prefiro confiar no meu Salvador. Deus tem promessas para você no meio de processos dolorosos. E talvez você está passando por processos dolorosos, mas Deus me trouxe aqui como anunciador de uma promessa, de que Ele é contigo até a consumação dos tempos, que você sim pode ir e encontrar descanso nele, de que você sim pode ir e se deitar nos pastos verdejantes e achar descanso no seu Senhor, porque Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Jesus é a resposta também, porque Ele é soberano sobre as circunstâncias. É a segunda coisa que nós vamos aprender. Com Ele, a espera não significa desamparo e nem derrota. Jesus amava muito Maria e Marta. Então por que Ele fez elas esperarem tanto? Por que Jesus não foi logo e curou Lázaro? Jesus tinha algo tremendo para trabalhar na vida dessa família e também na vida das pessoas que estavam ali e iam olhar para Cristo e ver Ele como Messias, como Salvador. E o nosso maior problema é que nós achamos que nós entendemos melhor sobre os propósitos de Deus do que Ele mesmo. Nós achamos que quando a gente olha para aquilo que Deus está fazendo na nossa vida, Ele de alguma maneira está atrasado. Ele de alguma maneira não está entendendo o que está acontecendo com a gente. E aí a gente começa a questionar e tentar achar respostas. E não buscar nele a principal resposta daquilo que nós estamos passando. Jesus não está à mercê das circunstâncias. Pelo contrário, Ele ordena e governa as circunstâncias desse mundo. Por isso, quando nós passamos por problemas, por situações difíceis, nós não devemos ficar perguntando: se o Senhor estivesse aqui, se o Senhor tivesse vindo antes, se o Senhor tivesse feito isso ou aquilo. A palavra de Deus vai dizer muito claro que Jesus sabia muito certo o que Ele estava fazendo. E Jesus mostra que a espera, os processos dele na nossa vida,
que nos levam a passar por provas de fé, por provas de fogo, por provas de sofrimento, esses processos não são em vão. Pelo contrário, esses processos estão debaixo da soberania dele. Tanto Maria quanto Marta chegam para Jesus e falam: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, se o Senhor estivesse aqui. Você já perguntou isso para Deus? Senhor, se o Senhor tivesse feito isso, se o Senhor me amasse, se o Senhor se importasse, se o Senhor estivesse cuidando do mundo, talvez não estaria assim. Por que tudo isso, Senhor? Quando elas perguntam para Jesus, Jesus retruca: ei, calma, Maria, Marta, você crê em mim? Olha que difícil, crer mesmo quando as circunstâncias dizem totalmente ao contrário. Nas situações e circunstâncias que você tem passado, que você tem sentido a desesperança, que você tem sentido a dor, o sofrimento, aquele local onde o calo aperta, será que se Jesus olhasse para você e perguntasse: você crê? Você crê que eu estou fazendo um processo na sua vida e que não é em vão? Você crê em mim? Você crê que eu estou no controle? Que pergunta difícil. Será que você conseguiria responder para Jesus: sim, eu creio? É uma pergunta muito difícil. Porém, quando elas creem, elas veem a glória de Deus. Elas veem a glória de Deus. A Bíblia é cheia de poesias. E nos Salmos, a gente vê alguns tipos de poesias muito interessantes. E elas ficam mais interessantes quando você estuda na língua hebraica. E uma vez eu ouvi de um colega meu aqui do ministério, ele contando sobre uma aula que ele teve no seminário, sobre os livros poéticos, as poesias na Bíblia. Algumas poesias na Bíblia, elas começam o primeiro verso com uma sentença, e o segundo verso ele não rima. O terceiro verso ele também não rima. O quarto verso também não rima. E aí quem está estudando começa a ver: isso daqui não é nenhuma poesia. O quinto verso não rima, o sexto também. Que isso é uma poesia? Mesmo a poesia não tem que ter rima. Essa poesia não faz sentido. Mas então no último verso, o sétimo, o poeta fecha com uma rima perfeita, como que desenhando toda aquela poesia que foi esculpida de uma maneira linda, como uma obra de arte, formando um poema lindo e belo para ser lido. Hoje eu quero te dizer que o que Deus está fazendo na sua vida é uma linda poesia. Ele está escrevendo a sua história como um artista. Ele está escrevendo a sua história sabendo exatamente aquilo que Ele está fazendo. E embora você ainda não esteja vendo algumas coisas rimando, embora você ainda não esteja vendo sua família sendo transformada, embora você ainda não esteja vendo a depressão indo embora, embora às vezes você não esteja vendo aquilo que você pede tanto para acontecer, as finanças estão indo embora, você não está entendendo o que está acontecendo, confie no Senhor, porque vai chegar o dia em que a rima perfeita de Deus vai se encaixar na sua vida, e você então vai entender todos os processos que o Senhor queria que você passasse. Mesmo que pareça que Ele está demorando, não se esqueça do caráter de Deus. Eu ouvi uma frase que fala: seja lá o que estiver no cálice que Deus está me oferecendo, dor, tristeza, sofrimento, lamento, como também as superabundantes alegrias, eu estou disposto a tomar, porque confio nele. Você está pronto para dizer isso? Que você está disposto a tomar o cálice do Senhor, aquilo que Ele está oferecendo para a sua vida, independente do que vier a acontecer? Por muitas vezes na nossa vida nós precisamos simplesmente deixar as promessas de Jesus iluminar os trechos do nosso caminho, mesmo sem entender no que essa poesia que parece não ter rima vai acabar. Terceira coisa que a palavra de Deus nos ensina,
que Jesus é a resposta porque Ele nos ama, e Ele faz questão de demonstrar. Eu acho muito interessante o versículo 35, um dos menores versículos da Bíblia, que fala que quando Jesus vai com Maria e Marta para frente do sepulcro de Lázaro, Jesus chora. E durante muito tempo eu não entendi por que Jesus chorou, porque Ele já sabia tudo o que ia acontecer. Ele já sabia muito bem o que Ele ia fazer. Mas só que Jesus, naquele momento, Ele causa um impacto tremendo no meio do povo, a ponto de no versículo 36 as pessoas viram entre elas e começam a falar: vejam como era grande o amor dele por Lázaro. E eu acredito que quando Maria, Marta, os discípulos viram Jesus chorando na frente do túmulo de Lázaro, eles perceberam o tamanho do amor de Jesus por aquele homem, e também o tamanho da dor que eles estavam passando. Era como se Jesus estivesse falando: a dor de vocês é digna, eu entendo o que vocês estão passando, eu sinto, pois vim nesse mundo como homem, eu entendo, eu conheço, também estou de luto. E naquele momento era como se Jesus estivesse derramando uma gota de graça naqueles corações machucados, mostrando que até o Senhor dos Senhores se preocupava com aqueles corações aflitos. Eu me lembro de um momento que eu passei há 2 anos atrás, aonde que, por conta de várias situações e circunstâncias da minha vida, eu já vinha me sentindo atolado emocionalmente. Comecei a fazer tratamento psiquiátrico, comecei a fazer terapia, comecei a tentar tratar minha alma, mas as coisas vinham piorando. O volume de coisas que estavam acontecendo, tanto na minha vida pessoal, quanto na minha vida ministerial, começaram a me atolar. Até que um dia, eu nunca me esqueço, eu estava na igreja trabalhando, quando eu abri meu computador para fazer as coisas, parece que tudo travou, comecei a suar frio, tremer, não me lembro como que eu fui parar em casa. Naquele dia eu fui para o psiquiatra, eu lembro que até ele se assustou, porque ele com a voz calma falou: como você está se sentindo, querido? E eu falei: doutor, a minha vontade é rolar no chão, me enrolar nesse tapete, sair correndo do mundo. E eu me lembro que eu ganhei um atestado médico e fui afastado do ministério e de todas as atividades durante um tempo. Eu fui para a praia tentar me recuperar, e eu lembro que naquele momento eu não estava buscando a Deus com o mesmo vigor de quando eu tinha entrado no ministério. E então eu comecei a perceber que a minha vida estava ficando rasa. E Deus me deu um texto lá no Evangelho de Marcos, capítulo 16, quando as mulheres estão indo visitar o túmulo de Jesus, e elas ficam preocupadas com quem que ia rolar a rocha pesada. E quando elas chegam lá, Cristo havia ressuscitado. Era uma dúvida boba, era um medo bobo. E então Jesus falou para mim no íntimo do meu coração: Pedro, você está tentando ficar preocupado e controlar a pedra do sepulcro que eu já rolei, porque eu estou vivo, eu estou no controle da sua vida. E eu voltei para casa ainda nos meus dias de atestado e comecei a buscar a Deus como nunca. E buscava o Senhor, e eu colocava o meu celular no modo avião para ninguém atrapalhar, esperava todo mundo ir dormir, e ali ninguém mais me atrapalhava. Eu falava: não vou receber ligação nenhuma aqui. Até um dia eu coloquei o celular no modo avião, comecei a orar. Eu gosto de orar lá na sala da minha casa, e de repente eu tenho um irmão gêmeo, Felipe. Ele sai correndo do quarto dele, suado, assustado, com o telefone no ouvido, falando: peraí pastor, eu já vou passar para ele o telefone, peraí pastor, eu já vou passar para ele. A hora que eu ouvi peraí pastor, eu falei: eu não estou acreditando, eu estou de atestado médico, oh meu Deus do céu. E aí ele virou para mim e falou: o pastor Michel quer falar com você. Eu olhei no relógio, era 1h da manhã. Eu falei: meu Deus, o que é isso? Eu peguei o telefone e eu atendi: alô pastor. E ele falou: ô Pedrinho, seguinte,
estou indo aí na tua casa, se prepara, vou chegar aí para a gente orar junto, e ainda vou deixar um cara para dormir aí, que eu não tenho tempo de dar carona para ele. Se o teu chefe te ligasse e falasse isso, o que você ia responder para ele, né? Eu falei sim, Senhor, na hora, mas fiquei com uma raiva por dentro, falei, misericórdia, ele está vindo 1h na minha casa, e ele não chegou 1h, ele estava saindo 1h de Ponta Grossa, ele chegou, era quase 2h30, e chegou, quem conhece o pastor Michel, sabe que ele nasceu com um megafone na garganta, e ele chegou falando bem alto lá em casa, ô Pedrinho, me abraçando, todo alegre, todo feliz. E foi muito interessante aquela noite, porque enquanto eles estavam na estrada vindo para minha casa, antes deles chegarem, eu me ajoelhei na sala e eu orei, Senhor, eu preciso provar de novo da água da vida, porque só o Senhor pode me saciar, só o Senhor é a resposta. E então o pastor Michel, quando chegou, depois da bagunça que ele fez lá em casa, ele falou, Pedro, eu vim aqui na sua casa porque eu estava pregando em Ponta Grossa, e a minha garganta engatou, enrascou, e eu não estava conseguindo falar e pedi uma água. Quando eu pedi uma água, eu peguei aquele copo de água e o Espírito Santo falou no meu coração, vai até a casa do Pedro, porque ele precisa provar de novo da água da vida. E naquele momento nós oramos juntos, e teve muita coisa ainda que rolou naquela madrugada, mas o Senhor nos visitou de uma forma tão forte, tão profunda, e eu percebi que no meio de um caos, que eu não me achava mais capaz de fazer ministério, não me achava mais capaz de estar junto com as pessoas que eu trabalhava, não me achava mais capaz de liderar a congregação do Parolim. O Senhor me visitou naquela noite dizendo, quem faz a obra sou eu sou a resposta. Jesus é a resposta para mim e para você. E por vezes, o Senhor derrama gotas de graça no nosso coração, e essa noite Ele está derramando no seu. E a última coisa que esse texto nos ensina é que Jesus é a resposta, porque Ele faz o que ninguém jamais poderia fazer na sua vida, por sua vida, com sua vida, através da sua vida. Jesus faz o que ninguém jamais poderia fazer. Todo mundo naquele lugar podia rolar a pedra do túmulo de Lázaro. Todo mundo naquele lugar podia tirar as ataduras de Lázaro. Todo mundo naquele lugar podia pegar Lázaro no colo. Mas tinha só uma voz que podia fazer Lázaro ressuscitar. Tinha só uma voz que era a resposta. No começo do Evangelho de João, a palavra de Deus vai dizer que Jesus é o verbo, a palavra. Hoje você está ouvindo a palavra. E essa pregação está vindo como resposta para a sua alma, para os problemas, para os dilemas mais profundos que você está enfrentando, para aquilo que talvez você não está conseguindo encontrar solução. O Senhor hoje está se apresentando como resposta. Ele está dizendo, eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que ainda que esteja morto, crer em mim, viverá. O Senhor está se apresentando como o eu sou. Sem Jesus, ali só haveria sofrimento. Mas com Jesus, o choro se tornou alegria, a dor se converteu em alívio, o lamento se transformou em júbilo. E então Jesus manda rolar a pedra. As pessoas ficam desconfiadas, porque elas falam, mas ele já está há 4 dias, o cheiro vai ser ruim, ninguém vai aturar o cheiro do morto. Jesus fala, rola a pedra. E então ele chama Lázaro para fora. E no momento em que ele chama Lázaro para fora, ele ressuscita. E Lázaro sai com todas aquelas ataduras no corpo dele. Todas aquelas ataduras cobrindo ele. E ele vai saindo e eu fico imaginando as pessoas que estavam com medo de sentir o cheiro do morto, vendo a verdade da vida. Eu fico imaginando as pessoas que estavam julgando Jesus, por ele não vir ser o milagreiro que veio curar Lázaro, agora entendendo que ele era aquele que ressuscitava
até os mortos. Eu fico imaginando as pessoas que estavam ali olhando, testemunhando, que existem coisas que homens podem fazer, que nós conseguimos preencher, mas existe só um que é a resposta verdadeira da vida, e o nome dele é Jesus. O nome dele é Jesus. Quando a gente se depara com situações em que a gente não consegue entender e nem fazer mais nada na nossa vida diante da circunstância que a gente está, nós precisamos saber que nós temos um Deus que pode todas as coisas. E quando nós lemos essa palavra, nós não podemos divorciar o que está escrito nela do Deus que a inspirou para ser escrita. O que está nesse livro ainda acontece e ainda pode acontecer na sua vida. E hoje o que Jesus está te convidando para fazer é chamar Ele para vir até o lugar aonde está mais doendo, aonde você mais está precisando, aonde você mais precisa de socorro, aonde você tem tentado encontrar respostas, soluções e não tem achado, e falar: Jesus, socorro, eu preciso do Senhor. Vem até a frente desse sepulcro. Hoje eu estou entendendo que o Senhor me ama. Hoje eu estou entendendo que talvez eu estou esperando, porque o Senhor está me levando por um processo de cura e restauração. Hoje eu estou entendendo que o Senhor está cuidando de mim. Hoje, deixe Jesus ser a resposta para o seu coração. Billy Graham costumava, nas cruzadas dele, usar uma ilustração verdadeira, real, que aconteceu na Escócia. Certa vez um grupo de pescadores pescaram grandes peixes num lago e foram até um lugar chique para jantar. E quando eles estavam jantando naquele lugar chique, um daqueles pescadores, obviamente contando história de pescador, abriu os braços para mostrar o tamanho do peixe que ele tinha pego. E quando ele abre os braços, ele não viu que o garçom estava passando na mesa, do lado da mesa, com uma bandeja de um chá bem preto. E ele bate no garçom, que joga o chá para cima, e aquela parede com um papel de parede tão bonito, de repente está todo manchado de preto. Aquele homem, o pescador escocês, fica preocupado: meu Deus do céu, eu não tenho dinheiro para pagar para esse restaurante chique, o que eu vou fazer? De repente um homem da mesa de trás se levanta e tira uma caneta do bolso, uma espécie de uma caneta, uma espécie de um pincel, e com aquela marca ele começa a desenhar, e o restaurante todo começa a ficar de pé, e todo mundo começa a olhar: o que ele está fazendo? Quem é esse homem? E de repente uma pintura linda começa a ser desenhada naquela parede, através daquela mancha que estava marcada ali. E um homem de repente se levanta: peraí, eu conheço esse homem que está desenhando. Esse homem era o famoso pintor inglês Edwin Landseer. E o que Billy Graham falava sempre que ele contava essa história era: o Senhor é aquele que tem poder para transformar as manchas da nossa história em uma obra de arte. E hoje Jesus está falando o seguinte para você: quem sabe você está encontrando a sua vida nesse momento como um pequeno desastre, um grande desastre, eu não sei, mas Ele é o pintor que pode pegar tudo isso e transformar em uma linda e bela obra de arte. Hoje Jesus quer pegar a sua vida e pegar você pela sua mão e dizer: filho, se você não entendeu ainda, eu sou a resposta para a ansiedade, eu sou a resposta para a depressão, eu sou a resposta para a situação financeira, eu sou a resposta para o casamento quebrado, eu sou a resposta para o coração maltratado, eu sou a resposta para a violência, eu sou a resposta para o vício, eu sou a resposta para a tristeza, eu sou a resposta para o luto.
Jesus é a resposta. Ele é o eu sou, aquele que nós podemos confiar, aquele para quem nós podemos entregar as causas que não têm mais esperança. E hoje Jesus está olhando para o túmulo aonde você enterrou a esperança nesse tempo, aonde essas circunstâncias da sua vida te tomaram e tomaram seu coração e não estão mais deixando você ver a verdade da resposta de Cristo. E Ele está dizendo: viva, saia de dentro do túmulo, venha para fora, Lázaro, venha para fora, Lázaro. Hoje Jesus está ressuscitando a esperança que se perdeu, porque Ele é a resposta.